Olá, meus amados, meus queridos. Mais uma vez, Deus está nos permitindo estarmos aqui novamente para podermos falar um pouco, né, a respeito de situações ocorridas na minha vida e que eu decidi dividir com vocês, porque na palavra do Senhor fala a respeito de nós testemunharmos a respeito de milagres, a respeito de maravilhas, a respeito de coisas que a palavra de Deus trouxe para as nossas vidas, que nos trouxeram coisas boas, tanto para nós, como também para outras pessoas, através da gente falando o ocorrido que houve sobre as nossas vidas, outras pessoas também podem crer, outras pessoas também podem ter suas próprias experiências com Deus. Porque Deus, como eu já havia dito antes, né? Ele não faz acepção de pessoas. Esse Deus, ele só procura pessoas que têm um coração sincero para que ele possa falar com elas. Muitas das vezes essas pessoas não são pessoas perfeitas, não são pessoas que, como se diz, pessoas que não têm defeito, são pessoas que muitas das vezes têm até mais defeito do que aquelas pessoas que não servem a Deus, mas são pessoas que estão tentando se consertar com Deus, são pessoas que reconhecem que sem Deus nada elas podem, nada elas conseguem. E através dessa sinceridade dessas pessoas, Deus vê a humildade em querer acertar e Deus decide cuidar dessas pessoas para que ele possa estar limpando elas, para que ele possa fazer morada dentro delas. E esse templo pode ser eu, pode ser vocês, esse templo pode ser cada um de nós. Basta a gente querer, porque Deus, como eu já havia dito antes, ele não é mandador, ele é salvador, meus queridos. E esse Deus, ele espera que cada um de nós venhamos permitir ele habitar em nosso ser, através da nossa conduta, meus amados. Porque todas as vezes que a gente começamos a nos aproximarmos das coisas de Deus, do reino dos céus, do reino de Deus, esse Deus se agrada da gente usando a nossa fé e ele começa a se revelar em nossas vidas, através de milagres, através de transformações, meus queridos. Cada pessoa ele vai trabalhar de uma forma diferente, porque ninguém é igual a ninguém, né, meus amados? Conforme a fé de cada um, é que esse Deus vai se manifestando em nossas vidas. Mas uma coisa é certa, esse Deus, ele quer fazer morada dentro de nós. Ele quer fazer morada dentro de nós. Para isso que ele enviou o seu Filho amado, Jesus, para que nós pudéssemos crer no Filho dele e para que nós pudéssemos servir ao Filho dele. Porque o Senhor Jesus, ele é a porta que vai nos conduzir aos céus. E todas as vezes que nós obedecemos à palavra de Deus, que nós seguimos ao Filho de Deus, nós estamos servindo a Deus. E quando a gente fazemos isso, nós estamos permitindo que Deus entre em nossas vidas, entre em nossos corações, entre em nossa família, em nossa casa. Então, meus amados, comecem a convidar esse Deus a fazerem parte de vocês. E como sempre eu estou falando, né, nos vídeos, todas as vezes que eu pôr algum tipo de vídeo aqui, meus queridos, façam suas orações a Deus e peçam para que Deus venha confirmar em seus corações se o que eu estou colocando aqui é da palavra do Senhor, se o que eu estou colocando aqui vem de Deus. E é como Deus falou comigo. Todos aqueles que abrirem o coração e serem sinceros comigo, eu vou me revelar para eles. Eu vou confirmar em seus corações de que é verdade o que você está falando, meus amados. Eu não estou aqui, meus queridos, para poder me aparecer. Eu não estou aqui para poder ser melhor do que ninguém. Eu não estou aqui para poder, como se diz, ser aprovada por ninguém. A única coisa que eu quero é falar do meu Deus, do meu Senhor, do que Ele fez na minha vida, do que Ele fez na vida de pessoas que eu conheço, meus queridos. Porque assim, meus amados, todas as vezes que nós permitimos Deus entrar em nossas vidas, Ele vai se revelar de forma inaudita.
Basta a gente permitirmos, meus amados. E hoje eu estou aqui para falar sobre uma situação que aconteceu na minha vida um tempo atrás. E, e tem uma pessoa que eu conheci no meu trabalho, que essa pessoa, ela sabe a respeito dessa história. Somente eu e ela, né, que presenciamos. É uma mulher especial na minha vida, né, que fez parte da minha história. E eu trabalhei com ela há alguns anos e depois eu vinha ser mandada embora desse serviço, né? Eu vinha ser mandada embora porque na época eu, é, foi determinado um tempo, né? Para me estar agilizando nessa produção do serviço, né? E o tempo que o gerente queria que eu executasse, né? Aquele trabalho, eu acabei não executando no tempo que ele queria. Então ele viu ali uma oportunidade de estar me mandando embora, né, meus amados? E eu creio que tudo tem a permissão do Senhor, né? Então eu não estou acusando ele aqui, entendeu? Ele é de uma grande empresa, né, de varejo no Brasil. Essa empresa que eu trabalhei era uma empresa muito grande, né? Era não, é uma empresa muito grande no Brasil, né? E então ele decidiu me mandar embora, né? Fez o papel dele, o trabalho dele. E nesse dia que eu fui mandada embora, meus amados, eu fiquei assim entristecida, sabe? Porque eu falei, poxa vida, eu não estava esperando, né, essa situação na minha vida. Porque assim, nesse dia que eu fui mandada embora, eu havia trabalhado tanto, sabe? Porque era um dia de feriado e eu havia voltado de uma licença maternidade, né? Que eu havia ganho a minha filha. E então eu estava assim naquela expectativa, né? De poder trabalhar, de poder somar, né? Com os meus colegas de trabalho. Mas só que aí veio essa situação de eu ser mandada embora, né? Do serviço, né? E nesse dia, quando eu fui mandada embora, aí o rapaz que estava no lugar do gerente nesse dia, ele me chamou, né? Até a sala do gerente, né? E falou que queria falar comigo. Eu fui, né, na expectativa. Não estava esperando, né, que ia ser a respeito disso que ele ia estar falando comigo, né? Aí ele pegou e falou que o gerente estava me mandando embora porque para a empresa, né? Para a empresa eu não estava produzindo o que eles queriam, né? E então o gerente decidiu me mandar embora. Só que antes, quando foi quando foi no expediente do horário do almoço, né? O gerente já havia me cobrado já a respeito de produtividade, né? E eu havia falado com ele, né? Mas, seu fulano, né? O senhor está me cobrando produtividade, mas tem pessoas aí que estão passando menos quantidade dos produtos que o senhor quer, né? No caixa do que eu. Mas, no entanto, ele veio até mim, né? E falou que eu estava passando uma quantidade que para ele não era interessante. Ele falou para mim que para a empresa eu não era interessante mais, porque eu não estava acompanhando, né, a necessidade da empresa naquele momento. Foi o que ele falou para mim. Mas só que não tinha só eu que estava nessa situação, tinha outras pessoas também que estavam nessa situação, que até mesmo estavam passando menos produto do que eu. Só que ele veio até mim e falou isso, né? E eu respeitei ele, tudo bem, eu ouvi o que ele falou. E aí, quando chegou no final do expediente, né? Ele pegou e falou com o rapaz que estava de líder, né? Nesse dia, né? Que foi um feriado, né? Do mês de novembro. E aí, esse rapaz falou comigo: Olha, dona Eliane, eu quero falar para a senhora, entendeu? Que o seu fulano mandou eu falar que, infelizmente, ele não vai mais estar dando continuidade ao contrato da senhora, que ele vai mandar a senhora embora, vai pagar os direitos da senhora, né? Mas que para a empresa a senhora não é mais interessante porque não tá executando o trabalho da forma que a empresa está necessitando. Então ele veio me fazer, eu fazer esse papel com a senhora, eu mandar a senhora embora, porque ele não quis fazer e me mandou eu fazer esse trabalho. E eu tô aqui, infelizmente, eu não gostaria de estar falando dessa forma com a senhora, eu não gostaria de estar mandando a senhora embora, mas infelizmente eu sou um subordinado, né?
Infelizmente, eu tenho que obedecer, né, às ordens dele, porque eu tô aqui na empresa para isso, né? E aí eu gostaria que a senhora pudesse entender que não é eu, a minha pessoa que está mandando a senhora embora, e sim, né, o nosso gerente que está mandando a senhora embora. E eu queria pedir desculpa para a senhora, porque eu sei que não é certo o que ele está fazendo com a senhora, né? Mas fazer o quê, né, dona Eliane? E aí então, ele falou comigo, né? Eu entendi o lado dele, né? Eu sabia que ele estava fazendo o trabalho dele, gente. Eu não poderia acusar ele de nada, não poderia maltratá-lo, nada disso. Ele sempre foi uma pessoa maravilhosa comigo, sempre me tratou muito bem, até melhor do que o gerente da empresa, né? Sempre ele me ajudava quando eu necessitava da ajuda dele. E, e eu falei com ele que tudo bem, que eu estava entendendo, né? E tudo bem. Assinei o contrato lá, assinei o papel, li, assinei. E comecei uma nova etapa na minha vida, né? E aí, quando eu estava saindo nesse dia que eu havia sido mandada embora, tinha uma moça que ela havia entrado, né, depois de mim, né, e ela acabou se tornando fiscal de caixa, né, nesse lugar. E aí, nesse dia que eu fui mandada embora, gente, ela estava com um semblante tão assim, de brava, sabe? Aí eu falei com ela o que tinha acontecido comigo, que o gerente havia me mandado embora, então ela olhou assim para mim com um semblante tão enraivecido, sabe, que eu fiquei até com medo, sabe? Quando ela olhou assim pra mim daquela forma, eu fiquei assim meio triste, sabe? Falei, poxa, ela nem falou nada. Poxa, ela nem me deu uma palavra assim de ânimo, né? Ela nem falou nada, a gente éramos tão amigas e agora eu tô assim precisando de uma palavra amiga dela e ela não me fala nada. Poxa, o que aconteceu? Por que que ela tá tão brava assim, né? Mas aí mais pra frente eu entendi, né, que era as forças malignas desse mundo, né, que queriam fazer eu olhar com os maus olhos para aquela pessoa que era tão maravilhosa, sabe? Que no início era tão boa comigo, mas que nesse dia veio a me provocar até um pouco assim de tristeza, o jeito que ela agiu comigo. Mas eu não guardei aquilo no meu coração, sabe, gente? Eu já estava começando a aprender a respeito da palavra de Deus, eu entreguei para Deus. E então passou-se um tempo e eu comecei a trabalhar em um novo local, né? Então eu fiquei sabendo, antes do dia da minha folga, que essa pessoa estava internada, né? Que ela havia tido um problema de saúde, ela estava internada e era um problema sério, né? E ela estava grávida e ela estava correndo algum risco, né? Então, como eu já estava usando a minha fé, eu decidi pegar um propósito da igreja que estava dando um pão consagrado e uma água consagrada, né? Eu decidi levar esses dois elementos para ela comer dele, beber, né? Dos dois elementos e usar a fé dela, gente, para que Deus pudesse resolver aquela situação que ela estava passando, ela e o bebezinho dela, né? Eu não havia guardado mágoa dela. Eu lembrei sim do que ela fez comigo nesse dia que foi mandada embora, mas eu não guardei aquilo no meu coração, eu entreguei para Deus. E assim eu o fiz. Chegou o dia da minha folga, eu me preparei, me arrumei, fui até uma outra cidade, saí da cidade que eu estava, fui para uma outra cidade e fui levar esses elementos para ela. Só que o horário que eu cheguei, que era o horário da visita, já era um pouco tarde, né? Já era umas 8 da noite, se eu não me engano, que era o horário da visita lá, que foi o horário que eu consegui estar indo, né? E quando eu cheguei lá, gente, aí eu levei os elementos para ela, né? Fui visitar ela. Ela ficou assim tão surpresa, né? Falou: Poxa, ela aqui, tantas pessoas que tinham no meu trabalho que estão trabalhando comigo hoje em dia e ninguém veio aqui, né? E ela que tá afastada, né? Que eu não tô tendo mais tanto contato com ela assim. E no dia que ela foi mandada embora, eu nem liguei muito para ela, nem dei muita atenção para ela. E hoje ela está aqui para trazer elementos da palavra de Deus para mim, né? Ela não falou nada disso pra mim, sabe, gente? Eu tô assim supondo isso porque assim, foi o que aconteceu. Porque assim, pessoas que estavam na convivência dela do dia a dia, no trabalho dela, eu acredito que não foram visitar ela. E no entanto, eu que estava afastada, eu que ela não tinha tanta amizade assim mais, desde esse dia em que ela havia ficado assim com uma cara raivosa pra mim, né? Eu não tinha mais tido tanto contato assim com ela, né? E no entanto, naquele momento que ela precisou de uma ajuda da fé, eu fui até ela, fui visitar ela no hospital. Ela e o bebezinho dela que estava ainda no ventre dela. E cheguei lá, levei os elementos, falei para ela estar comendo, usando a fé dela. E mais para frente ela saiu, né? E só que na volta para casa, gente,
o que que aconteceu? Eu estava cansada, né? Porque já era tarde, já ia dar já meia-noite até eu chegar na minha cidade, né? Demorou um pouco. Então, o que que aconteceu nesse trajeto? Nesse trajeto eu acabei dormindo, gente, na volta para casa. E aí então, quando eu me acordei, eu já tinha passado do ponto que era para mim ter descido. E aí o que que aconteceu? Eu peguei e desci no próximo ponto, né? E fiquei aguardando o próximo ônibus vir. Mas nisso começou a passar da meia-noite, né? Aí eu fiquei assim pensativa, né? Eu comecei a pensar assim, poxa vida, e se demorar para esse ônibus passar? E se não passar mais ônibus, né? Porque dependendo da localidade, passando do horário da meia-noite, não tem mais ônibus, né? Então eu peguei e falei, poxa vida, e agora o que que eu faço? Eu espero, não espero, eu ando, eu vou andando para minha casa, já que é só um ponto mesmo, né? Aí eu falei, ó, meu Deus, vai na minha frente, né? Vai na minha frente. Eu tomei a decisão de ir andando, né? Pro meu ponto. Aí eu falei, ó, meu Deus, vai na minha frente, me guarda, me livra de todo e qualquer mal. Em nome de Jesus, o Senhor sabe, meu Deus, que eu fui fazer um trabalho pro Senhor. Eu fui levar a tua palavra, eu fui levar os teus elementos para que essa mulher pudesse crer em ti, para que ela pudesse acreditar que existe um Deus que a ama e que cuida dela. Então, assim como eu levei os elementos para que aquela pessoa pudesse saber que existe o amor de Deus, que o Senhor também venha cuidar de mim com o teu amor. Então, gente, eu peguei e fui andando para casa. Só que aí nesse momento começou a chuviscar, já era tarde, né? E aí o que que aconteceu? De repente passou um carro por mim, tipo um assaveiro, passou por mim. E quando aquela pessoa que estava dentro do carro viu que eu estava sozinha, ele passou por mim e deu uma certa distância, ele parou o carro e ficou parado. Até eu ir ao encontro dele andando, né? E aí o que que eu falei? Ai, meu Deus, Senhor, me proteja, meu Pai, me guarda. Envia os teus anjos, Senhor Jesus, para me guardar, meu Pai, porque esse homem, com certeza deve ser um homem, ele deve estar com alguma má intenção, porque o carro, gente, o carro tinha os vidros escuros, não dava para saber quantas pessoas tinha dentro do carro. Eu sei que era um carro de dois lugares, mas não dava para saber quantas pessoas tinha dentro do carro e também não dava para saber se era homem, se era mulher, né? Aí o que aconteceu? Eu continuei andando, fui um pouquinho mais assim pro acostamento, né? Na parte assim dos matinhos que tinha, né? E continuei andando. Como que se ele não estivesse com aquele carro parado ali. Aí então ele pegou, quando eu passei por ele, né? Ele parado, ele arrancou com o carro, né, em velocidade e novamente parou lá na frente, né, e ficou aguardando novamente eu passar por ele. Então eu peguei e continuei orando, conversando com Deus, falei para Deus enviar os anjos dele, né, e continuei falando com Deus. E não me importei com o que ele estava fazendo com aquele carro parado. Dei continuidade à minha caminhada, né? E ele novamente, quando eu passei por ele, arrancou esse carro e novamente ele sumiu. Dessa vez entrou em uma rua próxima que tinha e sumiu. Só que aí, gente, nesse meio termo, daqui a pouco, do nada, apareceu um cachorrinho, sabe? Um cachorrinho que não era nem tão grande assim, mas ele era tão bonzinho, sabe? Aí ele apareceu assim do meu lado, aí eu falei: Oi, amiguinho, tudo bem? Que bom que eu não tô aqui sozinha, que você veio enviada por Deus para cuidar de mim. Ah, que bênção! Então vamos andando, vamos comigo. E eu conversando com o cachorrinho, sabe, gente? Parecendo uma maluquinha. Aí fui conversando com esse cachorrinho, né? E aí, gente, o que que aconteceu? Naquele meio termo, aquele carro, ele não veio mais do lado esquerdo meu para poder ficar estacionado lá na frente me esperando passar por ele. Dessa vez, esse carro veio do lado direito e ia me fechar, porque ele ia saindo em uma rua que tinha que ia de encontro à minha passagem, sabe, gente? E aí o que que aconteceu? Quando eu vi aquele carro, quando eu ia atravessar a rua, aquele carro apareceu. Aí eu peguei e falei, meu Deus, e agora, Senhor? Só que aí nisso o cachorrinho já estava do meu lado. Ele estava desse lado aqui, conversando. Olha que maluquice minha, né? Ele já estava andando comigo, o cachorrinho. Aí eu não sei o que ele pensou a respeito daquele bichinho que estava do meu lado, mas com certeza ele sabe que quando alguém vai tocar no dono de um bichinho, por mais que o bichinho seja pequeno, o bichinho não vai deixar ninguém tocar no dono dele, porque ele quer guardar, ele quer proteger o dono dele. Então eu acredito que aquele carro não foi para cima de mim, porque ele viu que eu estava com um cachorro do lado.
E ele deve ter pensado que aquele cachorro era meu. Ou sei lá o que ele viu, se foi cachorro, se foi outra coisa. Eu sei que naquele momento ele não veio mais para cima de mim com o carro. Ele ficou com o carro parado onde ele estava naquela rua que ele saiu. E o que que aconteceu? Eu dei continuidade para mim ir para minha casa. E aquele cachorrinho não arredou o pé de perto de mim, gente. Ele foi comigo, passou por onde tinha um monte de cachorros. Os cachorros começaram a latir quando ele passou junto comigo. Mas ele não se intimidou, sabe? Ele tinha uma firmeza, uma forma assim, durinha de andar, sabe? E ele não se intimidou com os outros cachorros que começaram a latir. Vocês acreditam, gente, que aquele cachorrinho me levou até a porta de casa? Parece brincadeira, parece maluquice, parece mentira, mas foi a verdade. Ele me levou até a porta de casa. Não sei o que as outras pessoas que me viram estavam vendo. Não sei se eles estavam vendo o cachorro, não sei o que eles viram. Eu vi um cachorro. Agora, o que eles viram, não sei. Eu só sei que ele me levou até a porta de casa. Quando ele chegou na porta de casa, aí eu falei, mas mesmo assim, né? Oi, amiguinho, você me trouxe até na porta de casa. Obrigada, amiguinho. Peraí que eu vou pegar uma comidinha pra você. Nisso, quando eu abri o portão que eu ia pegar uma comidinha pra ele se virou, começou a andar todo durinho e foi numa rua próxima que tinha da minha casa, do lado da minha casa, e foi-se embora e desapareceu. Então, gente, o que que eu vim falar aqui pra vocês? Eu vim falar aqui pra vocês que Deus, todas as vezes que nós nos dispomos a fazer a vontade de Deus, esse Deus, ele nos honra, meus queridos. Ele nos honra, porque nesse dia eu fui fazer a vontade de Deus e Deus viu a intenção do meu coração e ele fez o quê? Ele me honrou, cuidando de mim, me levando em paz e em segurança até a minha casa, meus amados. E quando eu cheguei na minha casa, eu contei o que tinha havido, o que tinha acontecido para o meu marido, para as outras pessoas. Não sei se eles acreditaram, mas foi a minha verdade. Então, por hoje é só, meus amados. Então, muito obrigada, tá bom? Estou aqui relatando um acontecido que veio na minha vida. E vai ter outras histórias aí que eu vou estar contando, mas histórias verdadeiras, histórias de fé, histórias que Deus manifesta o poder dele, meus queridos. Fiquem com Deus e um forte abraço a todos, tá bom? Tchau!